O vídeo de hoje ele é importante porque no vídeo de hoje eu vou explicar para você aquilo que a banca de seleção de mestrado busca quando ela está avaliando os candidatos lá para passar no mestrado em Direito. O que ela está querendo de você enquanto candidato? Porque se você entender perfeitamente o perfil que está sendo buscado ali, fica mais fácil para você alcançar esse perfil. Então, o objetivo do vídeo de hoje é esse, é falar sobre qual o perfil de quem é aprovado na seleção de mestrado. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o perfil que se busca é o perfil de um pesquisador. E isso é meio contrassensual, porque para muita gente a ideia de uma seleção de mestrado é que ela seja uma fase, que ela seja uma oportunidade para que você possa se tornar professor na área do direito. Então, o que acontece? Como para se tornar professor, você precisa, na maioria dos casos, ser pelo menos mestre. Quase que 90% dos alunos pensam que quando se tenta o mestrado, se está se preparando para se tornar professor. E não é isso. Não é esse o objetivo do mestrado. Se fosse esse o objetivo, a gente poderia falar que o mestrado seria quase que uma licenciatura, né? Que são os cursos voltados para o ensino. Mas não é isso. O perfil que é buscado para aquele candidato que tenta a seleção de mestrado é o perfil de pesquisador. É o perfil de alguém que entende o que é um mestrado e que entende para que serve um mestrado. E o que acontece? Quando você entra no mestrado, você vai ter um ano para fazer as disciplinas e depois você vai ter um ano para preparar uma dissertação, que é como se fosse um grande TCC, é como se fosse uma grande monografia, e eu coloco grande aqui, mas não se foquem no aspecto da dimensão, né, de número de páginas, porque não é isso necessariamente o ponto mais importante. No meu caso, por exemplo, o meu TCC tem mais páginas do que a minha dissertação, e eu tenho certeza que a minha dissertação está bem melhor do que o meu TCC. Então, quando eu falo de um trabalho grande aqui, eu não estou falando de uma dimensão em relação ao tamanho. Eu estou falando de uma perspectiva de um trabalho de maior envergadura, de um trabalho que tenha e preencha requisitos que são requisitos ligados à pesquisa e à metodologia de pesquisa. O seu trabalho, por exemplo, precisa estar de acordo com as normas da ABNT. Mas não só isso, ele precisa ter uma metodologia consistente que seja conectada com pergunta de pesquisa, que seja uma pergunta de pesquisa clara, que seja também ligada a um marco teórico que corresponde a essa pergunta de pesquisa e serve como um suporte para o desenvolvimento metodológico de análise que vai ser empregado ali naquele trabalho. Então, quando você entra no mestrado, você precisa, ao final desse mestrado, fazer essa dissertação. E aí o que acontece? Acontece que as bancas de pesquisa buscam identificar se você vai ter capacidade de desenvolver esse trabalho até o final. Um trabalho que seja conectado e coerente com aquilo que tem sido desenvolvido naquele programa de pesquisa. Então repara bem aqui, a banca tem dois candidatos. Ela tem o candidato A, que apresenta um aparente conhecimento jurídico bem profundo sobre temas específicos do direito. E ela tem um candidato B, que tem um conhecimento jurídico mediano, mas possui um projeto de pesquisa muito bom, muito consistente, que tem um tema de pesquisa que se conecta com as pesquisas que são desenvolvidas no programa de pesquisa. Vejam só, o que fica melhor visto pela banca? O candidato B, porque veja só, ele já demonstra no projeto de pesquisa que ele possui as habilidades necessárias para desenvolver a dissertação, que ele precisará desenvolver ao final do curso. E por que eu estou falando tanto disso? Todos os programas de pesquisa do Brasil, independente de ser do direito, da medicina ou de qualquer outra área, eles são avaliados pela agência reguladora que a gente chama de CAPES. Ela cria vários índices e dentro desses índices ela faz as avaliações dos programas de pesquisa. E um dos índices que é utilizado para avaliar é a quantidade de alunos que entra e consegue finalizar o mestrado e o doutorado. Se um programa de pesquisa tem uma quantidade de alunos que não termina, ou seja, que para lá no meio do curso, que não conseguem entregar a dissertação, esses programas vão ser avaliados de forma negativa. Esses programas vão perder pontuações na CAPES. E isso é muito ruim para qualquer programa, porque se eles são mal pontuados, eles podem
descer no ranking de classificação. Isso faz com que eles percam recursos, isso faz com que o programa diminua o seu tamanho. Por exemplo, os programas que possuem uma pontuação muito alta, e aqui eu vou dar o exemplo da UNB, que é onde eu faço o doutorado, eles possuem uma quantidade de vagas maior. Então, se você vai lá na seleção de mestrado da UNB, eu acredito que tenha mais de 50 vagas para mestrado dividido ali em várias linhas de pesquisa. Se você vai comparar isso com um programa da UFC, por exemplo, que é um programa que tem nota 4, ele tem 36 vagas disponíveis para o mestrado e 12 vagas disponíveis para o doutorado. Tem bem menos vagas. É lógico que não é apenas esse critério que é levado em consideração na definição da nota de cada programa de pesquisa. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a banca ela está buscando o perfil de um aluno que comprove que quando ele ingressar no mestrado ou no doutorado, ela vai ter menos, com aspas aqui, trabalho. Que aquele cara, aquela pessoa, aquela aluna, ela vai ter uma capacidade de entregar um trabalho. E se ela tiver uma capacidade de entregar um trabalho bom, um trabalho positivo, isso é ainda melhor, porque os bons trabalhos, as boas pesquisas, ajudam a fomentar e aumentar o nome desses programas de pesquisa. Então, quando você estiver pensando em fazer uma seleção de mestrado em Direito, você tem que entender isso. Você tem que entender que você tem que demonstrar para a banca de pesquisa que você tem um perfil de pesquisador, que você é capaz de desenvolver um trabalho adequado, que você entende qual é a finalidade de um mestrado. Então, esse é o perfil que é buscado. Isso é tão verdade que eu garanto, quando você chegar na sua prova de entrevista, você vai ter duas perguntas que vão sempre se repetir. Que perguntas são essas? Qual é a sua disponibilidade de tempo? E você depende de bolsa para concluir o mestrado? Por que essas duas perguntas existem? Essas duas perguntas existem justamente com a finalidade de identificar se aquela pessoa vai ter tempo para fazer o mestrado e concluir o mestrado. Se aquela pessoa depende financeiramente de uma bolsa, porque diante de um cenário onde as bolsas estão mais restritas, se aquele aluno não conseguir bolsa, talvez aquele aluno não consiga terminar o mestrado. E isso vai ser um problema quando você chegar lá. Você fala que você tem tempo e você fala que você não precisa, por mais que você precise, tá? Eu fiz isso. Eu ia me mudar para Brasília, eu ia precisar de bolsa, mas me perguntaram, olha, você precisa de bolsa para concluir? E eu falei, olha, a bolsa ia ser muito bem-vinda, porque eu tô me mudando, eu tô vindo do meu estado que não é aqui, e vou ficar aqui em Brasília, então a bolsa é muito importante, mas eu não vou precisar da bolsa necessariamente para concluir. E isso certamente não me trouxe problemas lá na seleção. Então, comprove para a banca que você tem esse perfil. E uma boa forma de você comprovar isso é você demonstrar no seu projeto de pesquisa que você sabe desenvolver um trabalho, que você consegue selecionar um bom tema de pesquisa, que você consegue desenvolver uma metodologia consistente. Então, isso é um ponto-chave para a sua aprovação na seleção de mestrado. Tanto é verdade que agora mudou. Boa parte dos programas de pesquisa primeiro avaliam o projeto, depois fazem a prova de conhecimentos gerais, para na sequência ir para a entrevista, que mais uma vez avalia o projeto e o perfil do candidato, e daí vai para a prova de títulos. E se você, por algum motivo, quer fazer uma seleção de mestrado, mas ainda não tem muito certo um tema, ainda não tem muito certo uma área para desenvolver um trabalho, construir um projeto de pesquisa, eu deixo aqui no link desse vídeo um catálogo com 51 temas, onde esses temas estão separados por assunto e você vai poder acessar esse catálogo de forma gratuita. E aí você acessa esse catálogo e aí você pode tirar uma ideia de lá que pode ser bastante útil para você desenvolver o seu projeto de pesquisa. E se você ficou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal. Eu tenho produzido muito conteúdo voltado para aqueles alunos que querem fazer seleção de mestrado em Direito. Isso me incentiva a continuar produzindo o conteúdo desse tipo. No mais, me diz aí, você pretende fazer uma seleção de mestrado? Me conta onde que você vai fazer, porque quem sabe eu posso produzir um conteúdo específico voltado lá para onde você vai fazer essa seleção. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu te vejo na próxima. Valeu e tchau!